A polícia da Califórnia começou a retirar os manifestantes pró-Palestina e pró-Hamas que ocupavam o campus da Universidade de Califórnia, a UCLA. Estudantes e professores fazem parte da onda de protestos que tomou as grandes universidades dos Estados Unidos da América nas últimas semanas e até o momento mais de 5.000 pessoas foram detidas. E assim a gente tem algumas imagens para a gente passar aqui agora, no momento que a gente vai ver o banzé que está sendo armado, infelizmente, nessa situação nos Estados Unidos. Mas, no meio dessa situação toda, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu que o Hamas aceite a proposta de trégua na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia norte-americana ainda reafirmou que é contrário à invasão de Israel em Rafah. Segundo ele, abre aspas, há outras maneiras melhores de lidar com o desafio do Hamas, que não exigem uma operação militar, fecha aspas, na região, claro. E ontem, Israel reabriu a única passagem no extremo norte de Gaza pela primeira vez desde o famigerado, trágico, macabro 7 de outubro, quando o Hamas atacou o território israelense. As forças de defesa de Israel disseram que 30 caminhões com alimentos e suprimentos médicos entraram na região palestina. Pois é, realmente é uma situação que segue se alastrando, né, Mano Ferreira? E tendo capítulos patéticos agora nessas universidades americanas, realmente pessoas que claramente têm a militância ali como o único dom, militância mequetrefe, para ser muito claro, né? Obstruindo o direito de outros alunos que pagam a anuidade de acessarem a sala de aula para quererem ficar sinalizando virtude numa causa que está longe de ser a deles. É um absurdo e é muito engraçado, né? Porque os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas, né? É exatamente isso que a gente Mano Ferreira, só um momento que a gente está de volta aqui para você que está nos ouvindo na Jovem Pan, na rádio, a gente seguindo aqui nossa discussão sobre os protestos se alastrando nas faculdades americanas em relação às ações de Israel contra o Hamas. Por favor, Mano Ferreira. Pois é, o que a gente está vendo são as pessoas que juram que estão lutando contra o autoritarismo, contra o massacre, fazendo atitudes autoritárias e de massacre contra minorias. O que a gente precisa diferenciar muito bem o que é a causa palestina, o que é a causa israelense. São duas causas legítimas, né? Nós todos deveríamos querer um mundo de coexistência pacífica entre as diferentes nações, entre as diferentes etnias, as diferentes identidades nacionais. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem acha que, em nome de uma causa, pode simplesmente passar por cima do outro, pode impedir um estudante judeu de entrar num prédio de uma universidade. Ora, o nome disso é antissemitismo, o nome disso não é defesa da causa palestina. Não há forma pior de lidar com esse conflito do que a intolerância, do que você achar que é tão dono da razão que pode impedir o acesso de um estudante judeu, um estudante israelense a um prédio. Isso é um absurdo, é uma atitude que, no fim das contas, aqueles que desejam se colocar como os combatentes contra a intolerância, contra o arbítrio, estão adotando atitudes nazistas, né? Impedir um judeu de entrar num lugar que ele estuda, o nome disso é nazismo, é uma atitude absolutamente atroz que deveria ficar no passado e não ser reproduzida como a gente está assistindo nas universidades americanas, infelizmente. Não, e essa banda podre toda que está realmente embargando ali a vida acadêmica de muitos alunos dos Estados Unidos afora, até colocando a svástica nazista no meio da estrela de Davi, na bandeira de Israel, como uma clara provocação, para dizer o mínimo, né? Mas Diego Tavares, querendo trazer você para a discussão, claro que a gente retoma muito em breve a questão das faculdades americanas, os protestos ficando cada vez mais agudos por lá, mas vamos falar, queria a tua opinião sobre o campo de batalha em si, esse movimento recente de enviar mantimentos e suprimentos pela entrada norte de Gaza para tentar atenuar o que, claro, quem não trocou um coração por uma pedra consegue reconhecer também o sofrimento que está acontecendo naquela região e perceber que eventuais excessos militares das forças de defesa de Israel têm que ser condenados igualmente, apesar de que nunca há de se esquecer quem foi atacado primeiro e quem tem a legitimidade da autodefesa. Então, Diego Tavares, por favor. Sem dúvida, Marinho. Nós vivemos tempos estranhos em que parece que todo mundo quer ser especialista sobre tudo, quer comentar sobre tudo, e com isso nós temos a simplificação, a redução de debates que são muito complexos.
É claro que existem excessos em um conflito armado. É claro que inocentes, infelizmente, perdem a sua vida em um conflito armado. E é claro que existem excessos cometidos pelas forças militares de Israel, que, enfim, mostram agora um passo atrás, permitindo que a ajuda humanitária finalmente entre em Gaza para assistir ali não o Hamas, não o grupo terrorista que, de fato, foi quem engendrou esse ataque desumano, esse ataque terrível, esse ataque brutal, que foi o segundo maior genocídio de judeus depois, enfim, do Holocausto, evidentemente. Mas é um dia a ser comemorado, porque, enfim, parece que finalmente as pessoas ali vão conseguir acessar uma situação um pouco mais benéfica do que eles vêm tendo até hoje, né? Mas vamos lembrar que todo mundo que compõe o povo palestino, as pessoas que estão ali, são igualmente reféns do Hamas, tal como são os reféns de guerra. Então, não podemos colocar para cima do Estado de Israel 100% da culpa a respeito disso. Claro que a gente pode contestar as estratégias eleitas para as incursões que são feitas no território da faixa de Gaza. Mas é sempre bom lembrar que quem impede a saída dessas pessoas de lá, que poderiam ser recebidas, inclusive em Israel, como elas foram historicamente recebidas durante todo o tempo, é o próprio Hamas. E com isso se criam distorções terríveis, né? Essa relativização do debate, essa relativização do terrorismo, propicia imagens, enfim, desastrosas, como a que nós vimos aqui no Brasil, inclusive, aquele manifestante panfletando numa comissão na Câmara dos Deputados, vestindo uma camisa de um grupo terrorista, como se esse grupo terrorista fosse a grande resistência, os grandes guerreiros do povo palestino, enfim. Não é nada disso. Palmas aí para o Exército de Israel, que finalmente adotou uma conduta um pouco mais condizente com a situação de Gaza.